fechando os nossos olhos, acalmando o nosso pensamento, acalmando os nossos corações. Assim, escutando o barulhinho da chuva, vamos entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais que já estão previamente aqui na casa, deixando o ambiente mais calmo, mais tranquilo, sossegado. Vamos deixar que eles intuam as soluções para os nossos problemas. Vamos acalmando para conseguir escutá-los. Vamos nos acalmando também para prestar mais atenção na palestra da manhã de hoje. Que nós possamos receber aquele facho de luz, de amor, de esperança. A nossa doutrina é uma doutrina de consolação. Vamos nos sentir mais consolados de nossos problemas e transtornos e felizes por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. E assim, agradecidos que estamos, damos início então à nossa palestra da manhã de Páscoa. Que assim seja. Estamos de volta a essa casa, agora vendo meu iluminado irmão aí. Eu perguntei dele há pouco, o nosso irmão disse que ele às vezes chega um pouquinho depois. Então nós temos o privilégio de estar aqui nesta manhã, não é? Uma data, pelo menos eu sinto dessa forma, especialíssima, porque há 2 dias atrás, em 1857, num sábado de manhã em Paris, chegava na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, apartamento dos fundos, os primeiros 200 exemplares encomendados pelo professor Rivail, daquele trabalho que ele iniciou em 1855, a partir de uma ideia extremamente interessante que teve de usar 2 adolescentes, a Coraline e a Julie Baudin, para tentar esclarecer dúvidas que ele mesmo carregava dentro de si, e isso foi resultando num manancial de informações que, quando já perfazia um certo volume, ele resolveu publicar em livro. Consulta o seu orientador espiritual, presumivelmente o próprio Jesus, o Espírito da Verdade, conforme nós podemos apurar, se quisermos, no documento mais importante, graças a Deus, construído por ele, para preservar a história real, porque tem muita fantasia por aí, não é? Da sua iniciação na atividade da espiritualidade e na evolução dela até o surgimento do Livro dos Espíritos e depois das obras sequentes. Na realidade, ele perguntou se deveria publicar já aquele conteúdo produzido. O Espírito da Verdade disse que poderia fazê-lo, mas teria que complementar depois. E ele vai, na realidade, publicar o Livro dos Espíritos. Chico Xavier conta, num depoimento pessoal, que o professor Rivail havia entregue ao Sr. Dentu, que era o seu editor, que já tinha trabalhado com ele na produção dos seus livros na área pedagógica. Kardec já tinha mais de 30 livros publicados, introduzindo ali no sistema nascente de ensino francês, né, desde que a França, do ponto de vista político, se isolou um pouquinho da Igreja Católica, que é quem dominava realmente o processo de formação intelectual das pessoas, principalmente através dos jesuítas, não é? E, na realidade, o nosso amigo professor Rivail tinha estudado durante alguns anos na cidade de Verdun, na Suíça, com um revolucionário educador chamado Jean-Baptiste Pestalozzi, que desenvolvia realmente metodologias diferentes, calcadas na responsabilidade do indivíduo, não é? E ele trouxe essa contribuição no ensino da aritmética, da gramática e de outras coisas mais, montou uma própria escola, teve uma participação importante na educação da França da época, até que em 1854
ele ouve pela primeira vez falar dos fenômenos que se operavam, que conseguiam fazer mesas se movimentarem, não é? Trazer respostas às vezes. E ele, a princípio, não botou muita fé naquilo, até porque começava a surgir também as primeiras revelações sobre o magnetismo, que resulta na produção da energia elétrica, por exemplo, né? Naquela ocasião existia um estudioso escocês chamado Maxwell. Na época que eu fiz o curso de eletrotécnica lá nos anos 70, eu não fazia associação entre o Maxwell e o magnetismo, que o nosso amigo Franz Anton Mesmer, um médico austríaco, iria, de uma certa forma, utilizar para induzir um estado alterado de consciência as pessoas que eram levadas ao sonambulismo, segundo a consequência desse processo, que se assemelha um pouquinho ao passe que a gente recebe nos centros espíritas. E isso, na realidade, causou uma grande agitação no meio acadêmico, né? Que acabou desconsiderando o trabalho do Mesmer, que foi desconsiderado na Academia de Ciências da Áustria, onde a medicina era a coisa mais importante, igualmente na Alemanha, e acabaria, de uma certa forma, se tornando mais, aceito, né, na França. Porque, pelo que a história registra, Maria Antonieta pede ao marido Luís XVI para trazer o Mesmer, para trazer o seu método ali para a França, para todo mundo conhecer. A história também registra que a ciência, conforme nós a concebemos, tem alguns equívocos, né, históricos. Porque o Luís XVI, depois que Mesmer já estava instalado ali em Paris, ele, na realidade, pede à Academia de Ciências de Paris fazer um estudo. E eles nomeiam uma comissão que contava com alguns personagens, como o Lavoisier, que inspira esses laboratórios que nós temos aqui no Brasil, né? Tinha também o Benjamin Franklin, o homem da captura do magnetismo ali dos raios, né? E havia um terceiro elemento, e os três chegaram à conclusão que tudo aquilo lá era bobagem. Primeiro porque na França, nessa época, a França era onde acontecia tudo de importante no campo do conhecimento. Os iluministas estavam ali, os grandes pintores estavam ali, os grandes compositores passaram por ali. E, na realidade, haviam duas escolas, por exemplo, na área da saúde mental, que era uma coisa que em um século, desde o século XVIII, através de uma intuída e inspirada ideia de um cara chamado Philippe Pinel, começou-se a tratar os doentes psiquiátricos de uma maneira humanizada, porque eles eram tratados como animais, acorrentados pelo pescoço. É só quem viu aquele filme Amadeus, que foi feito há uns anos atrás, lembra que quando o filme começa, há uma cadeira de rodas de madeira sendo empurrada, carregando um cara, que foi o grande perseguidor do Mozart, Salieri. E esse cara morria de inveja do Salieri, né? Porque o cara que tem competência como o Mozart tinha, né, realmente desperta muito ciúme. E ele conseguiu, de uma certa forma, embaraçar muito a vida do Mozart, e no final da vida se torna muito próximo dele. Inclusive há uma peça musical famosa que sobreviveu a essa época, que é considerada como dele, mas na verdade o Mozart que foi o grande, talvez, orientador da construção dela, né? Que aliás toca no filme no final, né? Bom, de qualquer forma, o Philippe Pinel achou que doente psiquiátrico não podia ser tratado como era. E aí começa realmente a psiquiatria, que no final do século seguinte, na cidade de Paris, vai ter em duas grandes escolas, grandes personagens envolvidos daquilo que seria a psiquiatria do século XX. Um era o Charcot, outro era o próprio Freud, que tinha ido para lá para tentar, de uma certa forma, conhecer alguma coisa sobre a histeria, que era uma coisa que afligia muitas pessoas, que, por sinal, foi aquilo que fez o Franz Anton Mesmer, no palácio em que vivia, atender-se a Constance, que era a irmã do Mozart, porque o Leopold Mozart, pai do Mozart, carregava o filho a tiracolo, porque o menino era um prodígio. Ele com 7, 8 anos já tinha composto uma sinfonia e uma ópera, né? Era um espírito realmente além do seu tempo, né? E tinha a sua filha, e eles eram convidados para fazer os saraus. Não tinha televisão na época, então no sábado à tarde o pessoal se reunia para ouvir música, declamar poesia, né?
E a casa do Moser era do nosso amigo Mesmer, era usada para casa não, o palácio, né? Que naquela época não se vivia em casas. Então, na realidade, o que acontece é que ali começa a experiência do magnetismo animal, do fluido elétrico animalizado, que é o nome que ele dá a essa força, que não é original, porque tempos antes, na Alemanha, tinha existido um outro personagem interessante, chamado Barão de Reichenbach, e ele achava que realmente existe esse lance de transferirmos energia uns para com os outros, que ele chamava de ode, aquilo que o outro lá chamaria de fluido elétrico animalizado. Mas eles também não são originais, porque a história registra que lá atrás um abade chamado Faria já fazia experiências nesse campo. Não havia muita repercussão em relação a tudo isso, né? Até porque muito disso considerava que a visão mecanicista da ciência do século XIX e até hoje, né? A visão mecanicista sugere que você nasce quando há uma relação sexual e, na realidade, há a concepção e você desaparece quando você tem a extinção das atividades vitais no seu corpo físico. E, na realidade, isso é o que eles dizem. Hoje, eles mesmos têm dúvidas em relação a isso. Acontece que o volume de informações que um acadêmico, a gente fez trabalhos durante alguns anos na Escola Paulista de Medicina, e a gente via que o volume de informações que aquela molecada lá recebe é extremamente grande. Não dá para, cara, inclusive, absorver todos os conceitos, né? Quanto mais considerar uma outra vida, além dessa que precede a isso que acontece conosco e aquilo que vai acontecer depois. A mensagem do Emmanuel, socorre a ti mesmo, vem nos falar de uma certa maneira sobre isso. Porque a fila andou, tudo caminhou muito desde esse momento que estamos falando aqui, não é? E hoje já se sabe que, por exemplo, o seu pensamento, ele nasce na realidade na sua emoção. A neurociência, que é uma ramificação que surgiu no século XX, começo do século XXI, está sugerindo que primeiro você sente para depois organizar as ideias. E com a contribuição do Espiritismo, que vem lá através daquelas primeiras experiências do professor Rivail, e vai evoluir muito até os nossos dias, principalmente no século XX, com a bendita contribuição do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, trazendo as informações preciosas de Joana de Ângeles, do Manuel Filomeno de Miranda, que eu sou um grande admirador, Chico Xavier com André Luiz, Emmanuel, né? Nós vamos aprender que aquilo que o Kardec fala na questão 125 do Livro dos Espíritos é muito importante para a gente levar em consideração isso que está sendo dito aqui agora. Porque a questão 125 do livro O que é o Espiritismo, que é um livro que surge alguns meses antes do Livro dos Espíritos final, porque a primeira edição lá de 1857 tinha apenas 501 perguntas e respostas. Kardec trabalhou basicamente com as duas meninas Baudin durante a elaboração desse trabalho, e a partir de algumas reuniões e alguns conteúdos produzidos, ele passou a contar também com uma senhora chamada Jafé. E ele vai contar no diário que ele vai colocar, ou ele não, que vão colocar lá no Obras Póstumas, que é aquilo que contém realmente a verdade do que aconteceu, ele vai dizer que passou a contar com mais de 10 médiuns, porque ele recebia as informações e as respostas, dava realmente uma melhorada na redação. Foi inclusive advertido pelo próprio Espírito da Verdade num conteúdo que ele havia organizado, através de batidas na parede do seu apartamento, batidas que foram testemunhadas pela dona Amélie Boudet, que também se estranhou aquele barulho que estava sendo feito, e ele chegou à conclusão que aquilo ali era um alerta, porque alguma coisa não estava legal na redação que ele tinha feito. Na próxima reunião, ele vai perguntar para o espírito lá se aqueles ruídos que aconteceram no seu apartamento tinham a ver com o que ele tinha escrito, elaborado, redigido. E o cara falou que sim, que era preciso ele olhar a linha 35 da resposta que ele tinha elaborado, porque ali não estava bem clara a coisa. Ele realmente, voltando para casa, vai fazê-lo, e vai chegar à conclusão que realmente ele não tinha sido muito feliz naquela redação. Mas o Espiritismo, na questão 125, está tratando do quê? Kardec era um cara que queria saber tudo.
nos 12 anos em que ele esteve assim empenhado nesse trabalho, ele foi fundo até onde pôde, né? Porque tem coisas que não foi possível, até porque não adiantava também colocar o carro na frente dos bois, porque tem que primeiro ser absorvido aquilo que já está disponível, para depois as pessoas terem condição de enxergar um pouco mais, porque o nosso raciocínio é analógico, nós não temos a capacidade de abstração. Então nós precisamos de referências para irmos além, não é? Então, muita coisa não foi dita, inclusive sobre o mundo espiritual, porque o máximo que o Kardec chega a nos falar sobre a realidade espiritual que nos aguarda, de onde nós viemos, é no livro Céu e Inferno, segunda parte, porque ele, na realidade, vai se ater num conjunto de 62 depoimentos que ele reuniu, não só daquilo que obteve na Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou em abril de 1858, mas também de comunicações que chegavam de vários pontos, não é? E ele foi analisando os conteúdos e foi, na realidade, organizando esse conjunto de informações, 62 depoimentos de espíritos que morreram de morte natural, que morreram de morte acidental, que morreram por causa do suicídio, que morreram em função de morte violenta. E ele queria saber desses personagens o que eles sentiram nessa passagem daqui para lá. E nós vamos ver que morrer é, do ponto de vista biológico, mais ou menos parecido, mas do ponto de vista espiritual, absolutamente diferente. Às vezes a gente encontra informações de pessoas que morreram aqui naquele acidente de carro, que vão despertar meses depois no hospital, no plano espiritual, em tratamento, não é? E a gente vai descobrindo, através principalmente da contribuição do Chico Xavier nos últimos, talvez, 30 anos da sua jornada, desde os anos 70, depois do Pinga Fogo, coisas impressionantes. Eu falava para o meu irmão aqui do Fábio Mário Henry, já citei, eu acho que uma vez aqui esse episódio, que me impressionou muito, porque comprova algumas coisas interessantes, né? O Fábio era aqui de Santo André, ele era um jovem que foi estudar lá no Mato Grosso, acho que em Campo Grande, junto com um amigo daqui, com quem passou no vestibular por lá. Estava há poucos meses de concluir o curso. E na saída de uma balada dessas de sábado para domingo, alguém lá de dentro saiu e foi abordá-lo. O cidadão estava muito alterado pelo álcool, discussão se estabelece e, evidentemente, o cara saca um revólver e dá 5 tiros. E o estado dele era tal que ele só conseguiu acertar um, no meio do coração do moço, que caiu no chão. Evidentemente, revolta, desespero quando os familiares tomaram conhecimento por aqui, não é? Desejo de vingança contra aquele agressor. E a família já tinha conhecimentos espíritas e foram até Uberaba para tentar uma informação com Chico Xavier. E naquela ocasião, o moço se manifesta, conteúdo que está, como disse para o meu irmão aqui, num livro do GEM chamado Assuntos da Vida e da Morte, que é um livro muito interessante, né? Porque ele vai contar o seguinte: primeiro ele vai dizer da sua frustração por ter chegado até aquele ponto da sua vida, 20 e poucos anos, e ter interrompido a sua atividade aqui, em meio a muitos planos e sonhos futuros. E aí ele vai pedir, aliás, vai agradecer aos familiares por não ter ido tentar desforrar a sua morte naquele agressor. Mas o precioso ele vem dizer na sequência, porque ele vai falar que, na realidade, aquele cara lá que atirou nele foi o executor de uma sentença que ele, Fábio, lavrou contra si mesmo em 1920, na cidade de Lucca, na Itália, onde ele era o Aristides, o Evaristo Henry, não é? Que suicidou em função de uma frustração qualquer. Ele era um engenheiro ferroviário e terminou a vida assim de uma forma trágica. Os familiares nem sabiam que esse ancestral existiu lá na Itália, em Lucca, um dia, e foram investigar e descobriram que ele foi real e morreu daquele jeito mesmo. E a conclusão que se chega é que o Evaristo, o Aristides, na verdade era o próprio Fábio reencarnado aqui no Brasil para resgatar a dívida que lavrou contra si mesmo, infringindo a lei de Deus, não é? Então, esse conteúdo que o Espiritismo nos traz, falando a respeito de outros episódios, por exemplo, o nosso irmão José Carlos Patti. José Carlos Patti, em 1983, participou da inauguração do Autódromo de Interlagos, e, na realidade, com um amigo de infância, chamado Marivaldo Fernandes, com quem corria com kart lá em Interlagos mesmo, e cresceram juntos e continuaram amigos.
Então, na realidade, uma sexta-feira à tarde, eles saem aqui do Campo de Marte, na direção de algum lugar na Serra da Mantiqueira, numa cidade, e para resolver um negócio, e na altura de Mairiporã, uma tempestade daquelas terríveis acaba surpreendendo o avião de pequeno porte, e o vendaval, tudo fez o avião cair lá no chão. Evidentemente, morreu todo mundo. E o que vai acontecer é que 3 meses, 4 meses depois, o Chico Xavier estaria aqui na cidade do Guarujá, onde um político, era o prefeito atual, né, havia fundado um centro, Comunhão Espírita Cristã Francisco Cândido Xavier. Maurici Mariano, não sei se meu irmão aqui conheceu ele. E o Maurici Mariano, ao final do trabalho, que estava assim de gente, pediu para o Chico se ele não podia trazer talvez um palpite lá do plano espiritual para que os trabalhos daquele local pudessem ser inspirados pelo bem, né, sobretudo, né? E aí o Chico põe-se a psicografar, ao final da psicografia faz a leitura, assinado Marivaldo Fernandes. Ninguém sabia que era esse cara, mas lá no meio da plateia tinha 2 pessoas que conheciam muito bem ele. Um era a esposa, a dona Silvia, e outra era a mãe dele, que por sinal era espírita. E evidentemente o Marivaldo vai contar na mensagem que quando o avião foi ao solo, ele viu ali diante de si, meio atordoado, os escombros do avião, o José Carlos Patti deitado no chão, também meio atordoado, e de repente eles veem irromper da mata que ali está o seu Ângelo. Surpresa, o seu Ângelo era o pai do José Carlos Patti. Quando ele viu a figura, ele caiu na real. Realmente achou que ele já era nesse mundo aqui, né? O seu Ângelo faz até uma brincadeira, mas ele se fazia acompanhar por alguns padioleiros que colocaram-nos nas padiolas e os levaram para um hospital no mundo espiritual. E o que acontece é que, na realidade, ele está dizendo que ali ele estava graças ao eficiente trabalho de ortopedistas do plano espiritual. Porque, como diz lá a questão 125, que eu já dei volta nela 2 vezes, o que acontece é que o Kardec, quando vai falar de antipatia e simpatia entre os seres, ele vai explicar que antes dessa estrutura celular que nós estamos vendo aqui agora, existe uma estrutura sutil, que ele chama de perispírito, que na verdade é o corpo astral da antiguidade, que na realidade é um corpo fluídico, que na realidade tem a mesma caracterização do corpo que nós envergamos. Quando nós desencarnarmos, nós continuaremos tendo a mesma formatação, mesma compleição física, meia estatura, tudo que nós temos aqui, podemos rejuvenescer, podemos amadurecer. E na verdade o que acontece é que o Kardec diz que a somatória dessa dinâmica celular no seu eletromagnetismo, que nós sabemos que as células têm polaridade positiva e negativa, com a atividade dinâmica do corpo espiritual, produzem uma atmosfera fluídica, que é o termo que ele usa na época. E essa atmosfera fluídica, ela é expansível e contrai-se. Na expansão, ela o faz justamente porque, quando nós estamos em atividade, nós podemos, na dinâmica extraordinária da atividade mental que temos, termos pensamentos positivos e pensamentos negativos. Os pensamentos positivos provocam a expansão. Os pensamentos negativos provocam a contração. E isso, na realidade, explicaria muitas vezes os fluidos que não batem de uns em relação aos outros. E no século XX, ano 1939, na Rússia, um casal chamado Kilian, inspiradamente, porque a gente vê que sempre por trás dessas ideias sem mínimo sentido aparente, resolveram colocar uma tensão eletromagnética numa exposição fotográfica que tinha o filme diante de si, hoje não existe mais isso, e colocando o dedo sobre essa película, eles observaram que ao redor do dedo surgiu uma atmosfera, uma aura, que é o que o André Luiz vai usar como termo, que é o campo bioplásmico, segundo eles dizem, né? Que está ligado àquilo que os russos chegaram à conclusão que existe, que é o modelo organizador biológico,
que existem até livros brasileiros do Dr. Hernani Guimarães Andrade, queridíssimo, já desencarnado, que fala a respeito disso, reproduzindo aquilo que 2 jornalistas americanas encontraram lá na Rússia, não é? E nos países socialistas, porque elas tiveram nos anos 60, final dos anos 60, autorização para percorrer as universidades daquela região lá. E trouxeram muitas informações de pesquisas que eram feitas para descobrir o potencial do pensamento, não é? Porque os russos, tanto quanto os americanos do lado de cá, principalmente na escola de Duke, através do Joseph Banks Heine, que desenvolveu o termo parapsicologia para explicar as suas experiências, assim como lá do outro lado eles criaram o termo psicotrônica. Na realidade, eles faziam investigações para tentar encontrar uma forma de usar essa força total aí nas atividades de espionagem para fins militares. Foi aí que surgiu muita gente interessante, né? Tem até um filme maluco, que eu acho que já saiu do circuito, chamado Scanners, que mostrava pessoas que tinham uma atividade mental intensa. Foi nesse momento na história que surge o tal do Uri Geller, que foi desacreditado, porque realmente tem muita mentira no meio das coisas, os fake news não é novidade, né? Mas o Uri Geller era um fato real, não é? Era judeu, inglês, e foi usado muito em pesquisas do tipo. Ele veio no Brasil aí há muitos anos atrás, trazido pelo Edson Nunes e pela Rede Globo, né? Edson Nunes da Instituto Brasileiro de Pesquisas de Investigação Parapsicológica. A gente teve o privilégio de conhecer dele. Ele era um jornalista do Jornal da Tarde, né? O Jornal da Tarde, que era uma publicação do Estadão, que saía todo dia depois do almoço, trazendo as notícias que não tinham saído no noticiário do dia anterior no Jornal da Manhã. E o Edson era um jornalista que despontava em Belo Horizonte, foi trazido para São Paulo, como muitos outros, né, para fazer o corpo editorial desse jornal. E a gente conheceu o Edson, participou de algumas experiências com a máquina Killian, conduzidas por ele, muito interessantes, né? Nem sei que fim levou tudo isso, mas mostrando que é real. Então, na realidade, quando o Kardec fala desse corpo espiritual, ele está falando de alguma coisa sobre a qual Joana de Ângeles e André Luiz vão falar muito lá no futuro, que já é passado, né? Então, nós sabemos que quando nós desembarcamos dessa para a vida real, porque isso aqui é apenas circunstancial, o mundo das ilusões, e viemos do mundo real para cá, para passarmos um período pré-definido, que nós antecipamos, como André Luiz nos conta no nosso lar, na condição de suicidas inconscientes, porque às vezes comendo demais, bebendo demais, nos drogando, bebendo coisas que não deveríamos, né? Nós acabamos sacrificando o nosso corpo, sobrecarregando os sistemas vitais e acelerando o processo de desencarnação, que já tinha mais ou menos a data pré-estabelecida. Mas como nós gastamos muita energia vital para o organismo se refazer, se recompor daquilo que é o que nós impomos a ele pelos excessos que cometemos, nós deveríamos viver 60 anos e morremos com 45, morremos com 55 e assim por diante. Que é o que o André Luiz conta no nosso lar, né? Porque a gente ouvia falar no suicídio, mas ele fala na possibilidade desse suicídio indireto, que a gente nem sabe por quê, nem o que é, mas nós deveríamos levar em consideração que há 168 anos atrás, naquela manhã de sábado lá em Paris, chegou as primeiras notícias de uma outra realidade que não era cogitada assim objetivamente, que é a realidade do mundo espiritual, que é muito mais povoada do que essa realidade na qual nós estamos integrados. O Espírito Emmanuel, em 1952, no livro Roteiro, vai revelar que a população espiritual da Terra, matriculada na Terra, que ele chama de grande educandário, é alguma coisa em torno de 22 bilhões de seres. Depois isso foi refeito por outros espíritos. Mas grande parte está nos bastidores. Hoje nós temos 8 bilhões e 300 aqui, a diferença está lá, esperando vaga. Muitos deles, porque sabe-se lá, existe uma mensagem de um menino que morreu na região de Araraquara, um cara lá de São José do Rio Preto, e que ouviu de um tio chamado Fausto João Stuck, que o recebeu no mundo espiritual depois do capotamento do carro dele nas imediações de Araraquara, em 1981. Ele ouviu do tio, né, quando ele fala para o tio assim: puxa vida, por que a gente tinha que morrer no momento em que nós estamos começando assim a parte mais importante da nossa vida? E aí o tio fala assim:
Fala-se aqui na região que a gente está que milhões de espíritos, em tomando conhecimento das grandes transformações pelas quais a Terra está passando, pedem para vir e abater um pouquinho das grandes dívidas que tem com a justiça divina. Então, aqui, a partir dos anos 70, o volume de jovens que passaram a desencarnar em acidente de moto, acidente de carro, acidente de bala perdida, brincadeiras com revólver, doenças às vezes irreversíveis, é um número assim absurdo, né? Muitos que suicidam se tivessem conhecimento que é uma furada, que você pensa que você vai morrer, mas você apenas complicar o seu destino, colocando-se diante dos eventos e efeitos daquilo que você criou, nos traumas que você impôs ao seu corpo, no tiro que você deu em você mesmo, na corda com que você se enforcou, rompendo a vértebra que une o tronco à cabeça, né, através do pescoço, às vezes ingerindo bebidas com substâncias venenosas, não é? Causando para você mesmo prejuízos muito grandes, porque em existências subsequentes existe um livro chamado Religião dos Espíritos, 1961, no qual o Espírito Emmanuel faz uma homenagem ao Livro dos Espíritos, né? Estudando durante um ano lá com Chico Xavier publicamente nas reuniões da Comunhão Espírita Cristã, o Livro dos Espíritos. E entre os conteúdos que lá estão, nós temos uma ampliação do conteúdo que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, onde em 15 perguntas e respostas nós vamos ouvir falar um pouquinho do suicídio de uma forma diferente do que a humanidade considera. E em 1961, Emmanuel escreve uma mensagem que tem justamente esse título e faz uma correlação entre a causa e o efeito. Onde nascem muitas vezes os cânceres de esôfago, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de garganta, câncer de língua, muitas vezes é em função do corrosivo que você ingeriu com guaraná e que causou aquele tremendo estrago no seu corpo. O que acontece com você quando você muitas vezes busca morte através da precipitação das alturas? Você muitas vezes vai voltar com o corpo aparentemente são, mas em pouco tempo um acidente aparentemente casual e banal, você vai ficar hemiplégico, tetraplégico. Então o Emmanuel faz uma série de correlações ali interessantes, livro Religião dos Espíritos, Mensagem Suicídio. E fala também das causas anteriores das nossas doenças, né? Na mensagem Doenças Escolhidas. Muitas vezes você, inconsciente ou conscientemente, pede para passar por determinadas situações aqui, que representam talvez a diminuição das prestações que você tem no carnê que você construiu nas suas existências pregressas, causando a você mesmo prejuízos muito grandes do ponto de vista físico. Nosso Emmanuel aqui está falando da importância de nós mudarmos a nossa maneira de pensar em relação ao corpo. Ele fala aqui numa coisa interessante, numa figura também para a gente pensar, sobre nós conversarmos com aquele órgão de uma certa forma debilitado por conta da doença que está se manifestando. Afirma ele que os órgãos também são vivos e através do seu diálogo muitas vezes você consegue minimizar o efeito daquilo que você mesmo criou para você mesmo. Então, nós evidentemente não vamos fazer isso, né? Então, nós precisamos pensar na maneira como nós podemos mudar a nossa maneira de interpretar as coisas. Embora a gente não faça associações, embora a humanidade não tenha conhecimento disso, no dia 18 de abril último, celebrou-se aí o aniversário do nascimento do Espiritismo na Terra. Mas mais que isso, segundo Kardec afirma no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala realmente sobre as revelações de Deus aos homens, ele fala na revelação mosaica, 1500 anos antes de Jesus, mais ou menos, fala das revelações trazidas por Jesus, renovando e reformulando muito do que o Moisés tinha trazido, capturado, e fala do Espiritismo, que seria a terceira revelação de Deus aos homens. A humanidade não está nem aí, não sabe nada disso, não quer nem saber, porque ela quer saber de como ela vai resolver o problema que ela tem diante de si, não é? Nós não podemos resolver todos os problemas, nós podemos entendê-los, principalmente com o conhecimento da fé raciocinada, que é aquela que Kardec preconiza no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que remove montanhas.
Então, raciocinando, nós podemos chegar à conclusão que somos os artífices do nosso próprio destino. Nós criamos isso. Não existe necessariamente departamentos como aquele descrito para todos. Existe, mas não existe para todos, como descrito no capítulo 12 do livro Missionários à Luz, onde nós ouvimos lá o André Luiz, que testemunha as operações do Instituto da Reencarnação em nosso lar, como devem existir muitos outros institutos da reencarnação, como que os espíritos planejam, programam determinadas situações que nós haveremos de enfrentar na nossa volta para essa dimensão, onde tudo realmente tem importância, porque lá no mundo espiritual a lei da afinidade prevalece. Então, os espíritos que têm comprometimentos afins estão reunidos, congregados, segregados. É só a gente ler aí Memórias de um Suicida, por exemplo, né, que fala de uma colônia espiritual que abriga pessoas que partiram daqui, que não deve ser o único, talvez, ambiente do plano espiritual que abriga pessoas. Haja visto, como dizia meu irmão há pouco, o volume de pessoas que estão desistindo de viver agora, por ignorância, né? Porque, na realidade, a sociedade do nosso tempo, ela é fruto da evolução dos anos 70 para cá. E dos anos 70 para cá, o materialismo parece que tomou conta, assim, da sociedade, né? Parece que os interesses imediatistas, os interesses, de uma certa forma, consumistas, sensoriais, prevalecem. Parte disso é explicado pelo brilhante que o nosso irmão aqui conheceu, que já falamos dele uma vez, e o nosso irmão acenou com a cabeça que conheceu, que é o Dr. Nelson Lobo de Barros, que foi aprender grego lá nos anos 60 ou 50 para poder fazer uma tradução do ponto de vista dele do livro Evangelho de São João. E na sequência fez a tradução do Apocalipse. Apocalipse, como todos aqui devem saber, palavra grega, quer dizer revelação, fecha a Bíblia, né? É o último livro, onde Jesus se vale da percepção do nosso amigo João para justamente fazer um prognóstico do que aconteceria dentro da era iniciada por Jesus. Hoje nós sabemos que os ciclos evolutivos, a partir daquelas mapeamentos feitos lá pelos caldeus, né, que criaram um mapa astrológico, que era o possível na época, dividindo aí aquilo que nós enxergamos no espaço quando olhamos para cima nas noites estreladas, aquilo lá em 12 fatias. E dividindo o tempo necessário para transpor cada uma dessas fatias no total, nós vamos chegar a um número de 25.960 anos, que dividido por 12 vai dar 2.160 anos, que é o período de cada ciclo. Nós estamos no final do ciclo iniciado por Jesus, há 20 séculos atrás. E as transformações estão em curso. No livro A Gênese, capítulo 18, alguém vai ser sorteado daqui a pouco com ele, conforme nós vemos ali, capítulo 18, o livro A Gênese, onde você vai encontrar as respostas, talvez que procure. Porque ali está, a partir da 5ª edição do livro A Gênese, né, 2 mensagens estão incluídas ali, por quem fez a organização desse livro antes deles começarem a ser traduzidos para o português. Inserida uma mensagem de um cidadão chamado Dr. Barre, que você não sabe quem é, e de um grande e importante astrônomo do século XVIII e XIX chamado Arago. E na mensagem do Dr. Barre, ele vai falar uma coisa que é reveladora, entre tudo aquilo que está nesse capítulo, que na verdade é um capítulo onde o Allan Kardec vai pegar 2 mensagens que recebeu em 23 de abril de 1866 na cidade de Paris, que levaram a ele. Ele fez uma leitura, fez uma avaliação, usou o número de outubro de 1866 para fazer uma edição quase especial, que esse número desse mês é quase que integralmente ocupado pelas mensagens. E essas mensagens vão servir para que, em 1868, ele faça uma revisão e talvez uma adequação para apresentar Os Tempos São Chegados, que é o final do livro A Gênese, que é o final da contribuição dele na época a respeito do Espiritismo. E o Dr. Barre vai falar que o período de transição entre essa fase e a fase que vem na sequência, que é o capítulo 21 e 22 do livro Apocalipse, mostrando que não vai acabar nada, não. Nós estamos terminando uma fase e a vida segue, né?
com aqueles que forem classificados dentro da avaliação da separação do trigo e do joio que está em curso, não é? Então seguiremos em frente. E na realidade o Dr. Barry vai falar que a grande mudança começa em meados do século XVIII, um ano antes da codificação, que é 1850 mais ou menos, né? E se você olha a história da humanidade de lá para cá, o aceleramento dos fatos que se dão, nós tivemos as grandes complicações político-religiosas na França do século XVIII, final, não é? Revolução Francesa, ruptura do Estado com a Igreja, fim das monarquias, aparentemente, o início dos sistemas republicanos, democráticos, né? Esse papo todo. Tivemos a Revolução Industrial na virada do século XVIII para XIX, que objetivava justamente criar condições para que a gente tivesse todos os bens de consumo que nós temos hoje. As roupas, por exemplo, né? Se não fosse a sociedade industrial, a Revolução Industrial não seria dessa forma, né? E por aí vai. E a evolução foi seguindo aceleradamente cada vez mais. A comunicação no século XX, então, torna-se uma realidade. Começa o rádio, vem a televisão, em 27, 28 na Inglaterra, o tubo catódico, e por aí vai. Veio a telefonia, e a telefonia deu lugar do telefone de manivela, ao telefone de disco, ao telefone de tecla, ao celular no final do século XX. As variadas opções que você tem no celular hoje, né? Dessas redes sociais, que deveriam ser melhor aproveitadas, mas infelizmente não são, causando para nós prejuízos muito grandes, porque se nós não imaginamos que tem algum efeito do magnetismo de um celular sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, sobre o seu corpo físico, você está redondamente enganado. Hoje faça estudos a respeito disso. Sem falar nas imagens, nos conteúdos que ali estão, que são mais perturbadores do que benéficos. Nós somos capazes de gastar horas diante de um celular vendo coisas absolutamente dispensáveis, inúteis, jogando o tempo fora, mas não conseguimos fazer uma prece de 3 minutos. Então, nós ainda não acordamos direito dessa hipnose em que estamos para perceber que o Espiritismo é realmente o marco da terceira revelação, o início da era do Espírito, já está acabando. Então, na realidade, nós temos que estar sintonizados porque nós somos privilegiados. Aqueles que fazem uso dos recursos que têm, né, da inteligência, como o nosso irmão Miguel, Dona Terezinha, Divaldo, esses espíritos brilhantes que estivemos diante de nós e que constroem obras tão magníficas como essa, né, entre outras, eles são, na realidade, missionários. E nós, na realidade, somos usufrutuários disso. Nós somos pessoas que temos que agradecer, inclusive, a Jesus, porque muitos daqueles que estão aqui na condição em que eu estou nesse momento são fracassados no uso da palavra em nome de Jesus. E agora temos uma outra oportunidade, quem sabe, para sair de cabeça erguida pela realização que pudemos encetar e não com a cabeça baixa das culpas que levamos em outras ocasiões. Eu espero que de alguma forma esse bombardeio de informações possa ter suscitado em vocês interesse por conhecer melhor a doutrina espírita. Nós temos que estudar. Aliás, é uma recomendação do Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, que é difícil, instruí-vos, eis o seguinte. E, na realidade, o estudo é provavelmente a meta que deveríamos eleger como sendo a principal, né? Muito obrigado a vocês, um excelente domingo com seus familiares e até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Como pediu o nosso irmão, nós estamos unindo mais uma vez as nossas mentes, tendo centralizados os nossos pensamentos na figura de Jesus, sabendo que Ele está entre nós, pois Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente, para que nessa sintonia, nessa onda mental, nós possamos agradecer pela bendita oportunidade de termos passado alguns minutos de reflexões aqui nessa casa, nesta manhã. Agradecer pela bênção do Espiritismo em nossas vidas, porque a vida talvez não tivesse significado se não fosse o entendimento da nossa imortalidade, das ligações pregressas entre uns e outros, das ligações
pregressas que determinam a forma e a situação que estamos enfrentando em nossas vidas pessoais nesse instante. Que daqui saiamos, pelo menos, motivados a estudar e possamos sair daqui motivados, mais do que a estudar, implementar em nossas vidas, no sorriso que estendamos, no abraço que ofertamos, nas atividades que desenvolvamos, a mensagem da esperança, a mensagem da confiança, da certeza de que acima de tudo brilha a luz de Deus em nossos caminhos. Que Deus possa continuar amparando, abençoando essa casa na figura do seu Criador, o Senhor Miguel, Dona Terezinha, que certamente sempre está presente. Que essa energia toda que irradia na direção desses personagens possa se estender ao nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, em processo de convalescença, que ele seja fortalecido para continuar dando a cada dia, através dos recursos eletrônicos que aí estão disponíveis, a contribuição da sua mediunidade, que fala, que exemplifica, que resgata passagens da riquíssima existência que cumpriu e continua cumprindo entre nós aqui na Terra. Em nome de Deus e de todos nós aqui presentes, nós pedimos permissão para encerrar as atividades de hoje. Assim seja.